3. Atividade 2.3. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de mediação cultural. E a gente vai começar já explicando mais ou menos o que significa mediação cultural. Para que serve? O que é? Negócio de mediação. Na escola tinha um professor mediador. É sobre isso? Não, não é sobre nada disso. Pelo menos aqui nas escolas de São Paulo, né? Mediação cultural. Mediação cultural é basicamente você ajudar as pessoas a entender e chegar até a arte. Claro que a parte do entender facilita bastante. Se você entende, você chega lá. É bem fácil, na verdade, essa ideia. Quanto mais você entende a arte, mais você gosta dela. Quanto mais você gosta dela, mais você vai atrás dela. Isso também pode ser chamado de formação de público, o ir atrás. E mediação cultural são essas duas coisas. A formação de público e a ajuda no entendimento. Mediação significa isso, ajuda. Mediar, estar no meio, né? Eu tenho lá uma obra de arte, que aqui no meu caso é uma caneta. Não é bem uma obra de arte, eu tenho uma pessoa, que é outra caneta. Essa pessoa pode olhar para essa obra de arte e não entender nada dela. Ficar olhando e pensando, que bobeira que eu vim fazer aqui. Agora, se você tiver um terceiro elemento, que é o mediador, aqui eu no meio, eu posso dar informações para essa pessoa e ajudar essa pessoa a entender isso aqui. E aí, quando ela entende isso aqui, fica mais interessante para ela. E aí ela passa a entender, interessante, valeu a pena vir até aqui e tal. Fazer uma brincadeira com isso aqui. Isso é mediação cultural no geral. E tem a formação de público. Vamos lá para a nossa lousa virtual. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que durante as aulas vocês precisam fazer aí com dedicação o seu diário de vivências, que fica mais útil quando está no presencial, mas vamos já nos acostumar a fazê-lo, ok? Então tudo que for dito nessa aula, não sei, volta lá, olha na playlist, nas primeiras aulas a gente fala sobre o diário de vivências e como fazer. E eu falei para vocês também que toda aula a gente trabalha uma habilidade, que vocês teriam que escrevê-las, que seria muito bom vocês saberem qual é o objetivo da aula, que é basicamente o desenvolvimento dessa habilidade. E nós continuamos no mesmo objetivo. A nossa habilidade é a EM02AR01. Lembrando que esse código ele segue os padrões dos códigos normais do Estado. No entanto, ele é para minha melhor organização e para a melhor organização de vocês, que no segundo ano ainda não existe esse código, tudo bem? Então escrevam aí o código e vamos nessa para a aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre mediação cultural. Como eu já estava explicando, a mediação cultural ela serve para ajudar as pessoas a entender as obras de arte. Então você tem a obra de arte aqui, vamos imaginar que isso é uma obra de arte, que na verdade é uma forma geométrica, e você tem uma pessoa. Esta pessoa que está aqui, ela não tem informação suficiente para entender essa obra de arte. Ela não está entendendo nada do que ela está vendo, pensando que ir até ali só por causa daquela menina ou daquele garoto foi ruim, não foi legal. Acontece que lá nesse lugar, nesse espaço cultural, na rua, no lugar onde ele estiver, vai ter uma pessoa que a gente vai chamar de mediador. Pode ser mediador cultural e tal, mediador. Mediador, palavra mediador, quem está no meio. Isso significa mediar, né? Quem está no meio. Mas ele não está só lá no meio atrapalhando ele a enxergar. O mediador, que é esse carinha aqui de bonezinho, ele vai contar, explicar algumas informações dessa obra, direcionar o olhar, falar, olha melhor aqui, percebe isso aqui? Olha, ela foi feita no ano tal, então você tem que lembrar que o contexto da época, não sei o quê, e ele vai trazer várias informações para esse rapazinho aqui. Isso vai fazer com que esse rapazinho aqui, que estava cheio de dúvidas, continue com dúvidas? Pode ser, é provável, mas vai fazer também que ele se aproxime dessa obra, que ele fique mais perto dela e que ele tenha uma maior possibilidade de entender essa obra de arte, de ter um entendimento, tudo bem? Para a gente fazer um exemplo simples, a gente pode olhar essa obra aí
simples, tem na Pinacoteca do Estado, no centro de São Paulo, no bairro da Luz, que é aqui, ó, o porco empalhado aqui, e não apontei nada, né? Essa aqui, ó, o porco empalhado em engradado de cerveja em engradado de madeira de 1966. Toda obra de arte, basicamente, quando ela é apresentada para o público, ela mostra o ano em que ela foi feita, porque esse contexto pode ser interessante. Basicamente, é um porco empalhado. O que significa empalhado? Que o corpo dele recebeu um tratamento para não apodrecer com o tempo. Isso significa que é um porco real, é um porco de verdade, está dentro de uma caixa, de um engradado de madeira. É de um artista chamado Lehner. A gente pode falar N coisas dessa obra, a gente pode pensar várias coisas, mas à primeira vista parece uma bobagem, né? Uma coisa não importante. Mas, pensando um pouco mais profundamente, a gente pode começar a pensar que esse artista, o Lehner, estava fazendo diversas críticas, que podia ser a várias coisas. Pode ser uma crítica social, pode ser uma crítica ética, pode ser uma crítica estética, pode ser uma crítica política. Por exemplo, será que um porco desse tamanho ficaria realmente preso dentro de uma caixa de madeira desse tipo? Esse porco ficaria preso aí? Se ele estivesse vivo, ele não iria quebrar esse engradado aqui de madeira uma madeira tão simples, para quem já teve contato, é só você dar um chutinho, ela já quebra inteira. Imagina a força desse porquinho, né? Então, o porco pode representar, por exemplo, o povo, as pessoas, e a caixa pode representar a política. É uma opção? É uma opção. Eu escrevi polica. O porco pode representar também as pessoas, o trabalhador. Deixa eu trocar a cor disso aqui. O trabalhador. E a caixa pode representar o trabalho. Será que a pessoa que constrói um carro, que faz carros, que trabalha numa montadora, ela consegue comprar os carros que ela mesma faz? Considerando que ela faz lá uns 2.000 carros por dia, e ela mal consegue comprar um financiado em 36 parcelas. Isso também pode ser uma crítica. E se a gente trouxer para os dias de hoje, mas será que em 1960 não tinha um trabalhador que fazia, sei lá, carros muito antigos ou charretes e etc. Então, assim, trazendo essas informações, você consegue ter uma coisa que a gente vai chamar de leitura. É igual o texto de português. A gente tem que ler, né? E o mediador, ele tem como função ajudar as pessoas a ler. Então, o mediador, ele ajuda as pessoas a lerem a obra. Outra face da mediação cultural é simplesmente a coisa da formação de público que eu falei antes, né? Então, ajudar as pessoas a entender uma obra ajuda também a elas a gostarem das obras, a apreciar. Não sei se vocês já sentiram isso, mas quanto mais a gente entende, quanto mais a gente percebe como as coisas são relevantes, mais a gente gosta das coisas. Mais fica gostoso de curtir, de ver e tal. E isso faz com que forme mais público, que o público vá mais ver obras de arte. Uma informação que não sei se é muito relevante para vocês, mas que eu vou falar só porque eu quero falar, é que antes desse negócio aqui ser popular, esse negócio aqui eu tô falando uma televisão, as pessoas, elas iam muito mais ver arte, principalmente teatro, circo. Isso aqui é o maior amigo do distanciamento social do coronavírus, né? Porque ela fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa. E se você fica mais tempo em casa, você vê menos coisas culturais. A partir disso, você entende menos ainda as coisas culturais. E aí você consome
consome mesmo, no sentido de comprar, de consumir. Você consome menos arte. Ah, professor, mas você está dizendo que séries e filmes não são arte? São. Mas a variedade pode ser muito importante para a gente entender as coisas. Né? Você consumir não só séries e filmes, mas você consumir outras coisas também, né? Inclusive na parte musical. Se você escuta só sertanejo, você é uma pessoa. Se você escuta rap, sertanejo, MPB e outras coisas, o seu gosto musical fica mais, que a gente vai chamar de refinado. Refinado parece uma palavra de gente metida, né? Mas não é exatamente. Refinado quer dizer que você consegue extrair, tirar mais coisas desses produtos, de certa forma. Eu gosto muito de chamar arte de produto, mas ela não deixa de ser. E essas coisas que eu tô falando é basicamente pensamentos. E como é gostoso pensar quando a gente aprende a dominar esse pensamento. E agora, já mudando de tela, vamos pensar um pouco aí no que eu gostaria que vocês fizessem em seguida, relacionado à atividade. Então, colocamos essas coisas no diário de vivência e tudo mais, essa conversa toda que a gente teve agora. E agora nós iremos pôr uma mão na obra aí, mão na massa, né? Porque, né, o que é fácil não tem graça, né? Então vamos deixar isso um pouco mais difícil. Então nós vamos observar algumas fotos, por exemplo, esta foto. E com um olhar bem refinado, ó, acabei de explicar a palavra, hein? Com um olhar refinado, nós vamos pensar, né? Primeiro, vocês vão descrever a imagem. O que é descrever a imagem? Vocês vão escrever, olha, tem algumas crianças, dá até pra gente contar essas crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 crianças que estão olhando uma obra de arte, que é essa aqui, certo? Que é essa, parece uma taça de Copa do Mundo, esse negócio aqui. E tem um mediador cultural, que é esse rapaz aqui, que está trazendo informações sobre a obra e está fazendo a mediação cultural. Eu quero que vocês escrevam sobre, principalmente, essa questão importante da mediação cultural. O que vocês acham? Eu estou com problema com a cor aqui, de achar a cor certa, mas acho que vocês entenderam. Certo? Não é tão difícil, né? Na verdade, essa atividade é meio fácil. Então, descrever a obra, a primeira coisa é descrever. E a segunda coisa é falar sobre a mediação cultural incluída na foto. Certo? Então essa primeira já foi, vamos para a segunda imagem. Vou relembrá-los que estamos no YouTube, então você pode pausar para olhar a imagem com mais atenção. Nessa segunda imagem, a dica que eu tenho para dar para vocês é que é de um lugar famoso em São Paulo. E essas pessoas com essas camisas são pessoas que trabalham nesse lugar, né? Que é o Sesc. E essa coisa aqui de linhas e de tecidos e barbantes é uma obra de arte, certo? A nossa terceira imagem, talvez seja um pouco mais difícil falar sobre mediação cultural sobre ela, talvez seja a nossa foto mais difícil, tá? Obviamente, aí é uma foto de dança, né? Não preciso, não vou especificar muito, né? Vou só atentar ao fato de que eles estão com roupas comuns, mas a movimentação deles não é comum, significa que eles não são pessoas não especializadas, são bailarinos, são pessoas que dançam, ok? Então vamos pensar aí nessa imagem.
E por último, mas não menos importante, como eu já tinha dito, repeti 2 vezes a mesma palavra, a gente vai ver aqui essa foto que é de uma contação de histórias, que é uma coisa relacionada aí um pouco ao teatro. E tem a ver principalmente com formação de público, visto a idade deste público, que é um público bem especial, certo? E assim ficamos, aí terminamos mais uma aula. Façam aí tudo, mandem tudo direitinho e até a próxima.